Olá pessoal, bem, hoje eu quero estudar com vocês sobre a importância de se estudar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, em seu contexto original, que na verdade é um contexto judaico. Bem, a igreja na verdade afastou-se assim completamente de Israel. E quando é que isso começou a acontecer? Ali por volta do século IV, quando Constantino deu início ao concílio de Nicéia, que foi seguido depois pelo concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, o concílio de Éfeso. Bem, e nesses concílios, o que é que Constantino e os seus sucessores, outros imperadores, queriam? Queriam traçar alguns dogmas a respeito das escrituras que eram judaicas. No entanto, nenhum judeu foi convidado para participar desses concílios. Por quê? Isso tinha um objetivo muito claro: afastar os judeus completamente daquela chamada igreja cristã. Bem, com esse objetivo, os cristãos, então, liderados por Roma, nesses concílios, acusaram e estabeleceram que os judeus, na verdade, haviam praticado deicídio e por isso nem sequer podiam participar desses concílios. Assim, a igreja cristã afastou do seu dito cristianismo tudo que era de origem judaica, embora estivesse estudando para se conseguir traçar alguns dogmas de uma Bíblia judaica. Então a igreja cristã se afastou dos símbolos judaicos, das festas, se afastou das sinagogas, dos cultos, se afastou do sábado, colocando o domingo no seu lugar, e a partir daí, na verdade, começou uma ferrenha perseguição aos judeus, levando milhares, milhões à morte, e mesmo aqueles cristãos que insistissem em manter um certo ritual, uma certa liturgia judaica, esses deveriam ser perseguidos e até mortos, como de fato aconteceu. Esse afastamento da igreja com relação aos judeus, bem como a perseguição a eles, durou do século IV até praticamente até o século XX. Nós vimos aí o que Hitler fez. E mesmo neste século XXI, a igreja mantém esse afastamento de Israel. Com seus ensinos, com seus dogmas, a igreja considera-se, na verdade, o verdadeiro Israel. Aquele não existe mais. A igreja hoje considera-se o Israel espiritual. E o que isso significa? Um desprezo e um afastamento de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Bem, no entanto, neste século XXI, vê-se alguma coisa que está começando a acontecer em todo o mundo, ainda que por uma pequena, muito pequena parte de cristãos. O que é que está acontecendo? Alguns cristãos, já não são tão poucos assim, embora não sejam tantos, têm se voltado para a Bíblia em seu contexto original, que é judaico. E por que motivo? Para entender um pouco melhor o verdadeiro sentido, o que está por trás, nas entrelinhas da escrita bíblica, que na verdade é uma escrita judaica. E isso faz muita diferença. Entender a Bíblia em seu contexto original faz toda a diferença. Eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 1 e 2. Eu vou ler isto porque, ora, será que há importância
do contexto original das Escrituras? Será que há alguma importância de Israel? Há alguma importância dos judeus? Vejam só, Romanos capítulo 3, verso 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? E Paulo responde: muita, sob todos os aspectos, porque aos judeus foram dados os oráculos de Deus. Gente, as vantagens dos judeus são muitas, ou seja, porque os oráculos, a palavra de Deus, toda a escritura sagrada que eu e você temos, foi dada inicialmente aos judeus. A vantagem dos judeus é muita sob muitos aspectos, sob todos os aspectos, porque muito do que eu e você temos como cristãos é de grandiosa utilidade para a nossa vida como um todo. A história de Israel, com seus acertos, com seus fracassos, na verdade, serve de bênção, admoestação, advertência, conselho para mim e para você. Essa Bíblia que nós temos tem uma origem, ela é um documento que conta a história de Israel, é um documento judaico. Em Jesus, nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Nós fomos abençoados assim. Em Jesus, nós cristãos também fomos libertados do Egito, também atravessamos o mar vermelho da nossa vida, também enfrentamos gigantes na nossa vida que estão constantemente a nos desafiar. Em Jesus, a história de Israel também é a nossa história. Nós também cantamos os salmos. Os profetas escreveram também para nós. O próprio Jesus se revelou a nós através da história de Israel. Ele não nasceu europeu, não nasceu norte-americano, não nasceu brasileiro. Ele nasceu como judeu e como judeu ele se revelou a nós. Então é grande a importância de se entender a importância do contexto judaico das Escrituras. Toda a humanidade é abençoada com a história do Êxodo, com a história de Moisés, com a história de Josué, com a história do rei Davi, dos profetas, dos patriarcas. E por quê? Porque Deus, na verdade, procurou se revelar ao mundo, primeiramente, através de Israel. Quem quiser conhecer a Deus, irá conhecê-lo lendo a Bíblia, irá conhecê-lo conhecendo a história de Israel, lendo a Bíblia, que é um livro judaico e que mostra a relação de Deus com o seu povo, Israel, semente de Abraão. E para concluir, eu quero ler para vocês o que o próprio apóstolo Paulo escreveu também no livro de Romanos, no capítulo 9, do verso 1 em diante. Ele diz assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, amaldiçoado, excomungado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E ele diz, são israelitas, como eu, meus irmãos. A eles, diz o apóstolo Paulo, pertencem a adoção e também a glória. A eles pertencem as alianças e a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles, os judeus, descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Vejam como é importante se entender as Escrituras em seu contexto original, porque tudo veio do contexto judaico até chegar a nós. Bem, eu vou fazer mais um vídeo a respeito deste assunto em nosso próximo vídeo.
vamos abordar um episódio vivido por Jesus, em que o entendimento do contexto original, hoje, para mim e para você, é importantíssimo para a nossa compreensão e para a nossa, até mesmo para a nossa salvação. Ele deixa absolutamente claro que a salvação, na verdade, vem dos judeus, porque ele, o nosso Salvador, é judeu. Então, até lá, não perca o nosso próximo vídeo e busquemos a entender as Escrituras Sagradas em seu contexto original.